Então o ciclo de alta do Bitcoin quebrou e esse terceiro ano que deveria estar verde, está vermelha. Mas só para falar para vocês que isso é uma grande armadilha e você não deveria vender seus Bitcoins agora. Então o ciclo do Bitcoin ele funciona com 3 velas verdes de alta para uma vermelha de baixa. No ciclo atual a gente está na terceira vela, no caso deveria estar verde, mas ela está vermelha nesse momento. E é justamente isso que vai fazer você cair fora do preço do Bitcoin, porque ele vai o quê? Para zero. Não quer nessa armadilha. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os long-term holders, ou seja, os investidores de longo prazo, os investidores de curto prazo, psicologia de sentimento do preço do Bitcoin e também algumas coisas a mais. Segura esse vídeo até o final que tá bom demais. Inicialmente a gente vai falar sobre o ciclo de alta do Bitcoin, que ele funciona com 3 velas verdes de alta para uma vermelha de baixa. Desde 2010 ele funciona dessa forma, né? Então a gente tem o ano de 2010, 2011, 2012, 2013, que foi 4 anos de vela verde, e assim a gente teve finalmente uma vela vermelha de baixa, que foi o ciclo de bear market. Depois a gente teve o ciclo de 2017, que a gente teve 3 anos de alta, ou seja, 2015, 2016 e o próprio 2017, com 3 velas verdes, e o ano de 2018 com uma grande queda no preço do Bitcoin, levando aí a casa de $3.000, né? Depois a gente teve 3 anos de alta do preço do Bitcoin, 2019, 2020 e 2021, ou seja, 3 anos de vela verde para uma de baixa, que aconteceu no ano de 2022. Nesse ciclo de alta não estava sendo diferente até agora, né? Ou seja, o ano de 2023 e o ano de 2024 tivemos 2 grandes velas verdes de alta. Porém, se a gente passar o mouse aqui nesse ano atual que a gente está, ou seja, o ano de 2025, o preço de abertura está em $93.000, do qual o preço mais alto foi 108, o preço mais baixo foi 76 e agora está em $84.000. Veja que para voltar para a casa de $83.000, basta aí o preço do Bitcoin subir apenas $1.000. Então, quando o pequeno investidor, né, ou a sardinha, né, ele olha para isso daqui e diz: poxa, o ciclo do Bitcoin quebrou, não vale mais a pena segurar o Bitcoin. Que isso é uma grande armadilha. Estava claro que o preço do Bitcoin ele ia fazer uma alta agora em 2025 e finalizar seu topo. Se o preço do Bitcoin se guiasse por isso daqui, o que iria acontecer é que as pessoas iriam vender e a gente teria sim um grande bear market. Porém, nesse momento que está acontecendo é uma queda. O que leva, né, a você fazer o quê? Você deveria seguir contrariamente ao que o mercado está fazendo, porque agora você tem um risco-retorno maior. Se a expectativa é que a vela desse ano seja verde, se ela está abaixo do preço de abertura, o preço do Bitcoin está com desconto, porque isso não é o seu valor real. Ele deveria estar acima de $93.000. Vou falar uma coisa interessante para vocês. Sempre que o preço do Bitcoin, né, ele tá ali com expectativa de subir até tal valor, por exemplo, tínhamos uma expectativa de o Bitcoin subir até $100.000 quando ele estava em 73. Então, o risco-retorno de você comprar de 73 para $100.000 era muito pequeno. Então, ele voltou para casa de $50.000 justamente para você ter um ganho de 100%. Então, de 50 para $100.000 é 100%. Entenderam a jogada? Então, o preço do Bitcoin saiu de $50.000 para $100.000. Quando o Bitcoin chegou em $100.000, que foi na posse do Donald Trump, aconteceu que o preço do Bitcoin tinha uma expectativa de até $140.000. Porém, o risco-retorno era pequeno, então ele voltou para casa de $76.000. Ou seja, de $76.000 até 140 é 100% de ganho. Então veja, o risco-retorno agora é muito interessante. Então, quando o preço do Bitcoin chegar em $140.000, vai ter outra expectativa de alta, ou seja, $250.000. Então, o preço do Bitcoin vai cair para metade disso, tá entendendo? Então, a dinâmica da psicologia ela funciona dessa maneira. E eu vou mostrar isso para vocês aqui no gráfico. Esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Nesse ciclo ele está funcionando dessa maneira, né?
a gente tem aqui o Bitcoin em expectativa de voltar para casa de 45 mil dólares. Então, temos aqui uma grande euforia e o preço, ao invés de ir para 40, 50 mil dólares, ele retorna para casa de 24. Depois, novamente, caiu, não, agora vai para zero, né? O Bitcoin fazendo ali um pivô de baixa, não sei o que, blá blá blá. Aí o Bitcoin sai da casa de 25 para a casa de 77, né? E aqui tem a expectativa de o Bitcoin ir para 100 mil dólares. Porém, ele cai para a metade de 100 mil dólares. E novamente aqui, ó, o Bitcoin sai de 50 mil dólares para 100 mil dólares. A expectativa era 140, porém o Bitcoin volta para casa de 76 mil dólares, né? Veja como é interessante essa psicologia de sentimento. Então você tem aqui uma euforia e aqui você tem um medo, pânico, um desespero total. Sempre está acontecendo assim. Então você tem aqui uma euforia enorme, boa meme coin, e o preço, ao invés de subir, ele cai, né? Levando essa psicologia de sentimento. E aqui você tem uma grande estrutura, né? Dessa linha verde tracejada aqui, uma estrutura de alta. Quando ela rompe, o preço começa a acumular nessa região aqui de pânico, desespero e capitulação. Mesma coisa aconteceu aqui na bolha das meme coins e aconteceu aqui com a bolha dos influencers lançando aí suas meme coins. Então aí você tinha token de Trump, Melania, enfim, Milley, enfim, um monte de shitcoin assim lançado, pessoal caindo nessa onda, atraindo aí muitas pessoas com a expectativa de ganho rápido aqui, né? No final das contas, o preço, ao invés de ir para 100 mil dólares, ele cai para 140, né? A expectativa, e ele cai para 76 mil dólares. Ah, então, Emerson, o preço vai agora seguir subindo aqui? Não necessariamente. Veja que o sentimento, né, de pânico, desespero, ele se mantém por um tempo, né? Então, o preço precisa acumular um tempo aqui, tá vendo? Ó, nesses períodos, para poder o preço engatar, né, altas aqui. Porém, esse sentimento ele funciona assim, ó. Por isso que as pessoas, né, elas não compram um fundo e compram no topo, porque esse sentimento ele funciona assim, ó. Você tem aqui, ó, começa o otimismo, né? Então você tem aqui, ó, hesitação, depois uma euforia enorme, e é onde você deveria vender, né, aqui em cima. E depois começa a ansiedade, medo, pânico. O pânico aconteceu nessas duas velas aqui, ó, semanais. Tá vendo? Aconteceu o pânico. Agora a gente vai entrar para a fase de depressão, ou seja, algumas semanas em lateralidade aqui, o preço não se mexe, cai, variando pouco aqui, né? Ah, agora vai para zero, vai voltar para 50 mil dólares. Sendo que a expectativa anterior era 140. Se o preço voltar para casa de 70 ou abaixo de 70 mil dólares, muito abaixo de 70 mil dólares, a expectativa do risco-retorno se torna muito favorável. Então, quando o preço virar aqui esse sentimento, aí volta novamente, ó. Depressão, né? Opa, um hypezinho e depois descrença, é onde acontece, não vai subir mais não, aqui é simplesmente um dead cat bounce, sendo que o preço já passou por todos esses ciclos de sentimento aqui, ó. Ele passou por esse ciclo de sentimento e ele vai fazer mais uma alta em breve e as pessoas vão comprar aqui Bitcoin. Ah, mas qual a próxima narrativa? Não precisamos de narrativa. O preço do Bitcoin, ele funciona em ciclos de psicologia de sentimento, porque aqui é oba-oba, vai para $1 milhão. Aqui é um medo absurdo, ninguém quer comprar Bitcoin. Ah, o preço do Bitcoin pode cair mais um pouco aqui? Pode. Aqui ele pode dar uma lapada de baixo, como fez aqui, pode também, ó. Pode ficar lateralizando aqui, o preço, pá! Aí, quando ele cair assim, ó, a galera vai desistir completamente do Bitcoin, porque eles vão ficar algumas pessoas podem ficar comprando aqui, né? E o preço cai abaixo desse preço aqui. Aí sim, as pessoas desistem completamente do Bitcoin, tá? E nesse período de lateralidade assim, nesses períodos assim, ó, cara, as altcoins derretem muito, tá? Você não deveria ficar comprado em altcoins. E por que eu acredito que esse sentimento aqui de retomada vai voltar? Isso aqui é o Short Term Hold and Supply. São os investidores de Bitcoin há mais de 155 dias. Veja que eles sempre vendem, né, em euforia, né, e compram, né, em momento de pânico, né? Então passaram, né, todo esse período aqui acumulando.
Quando o Bitcoin deu uma grande alta, eles venderam aqui, tá vendo? Ó? Depois, novamente, ó, acumularam aqui essa baixa, acumularam, e o Bitcoin entrou em bear market e eles continuaram acumulando. Aí nesse pequeno hype aqui, uma expectativa, né, do halving, você tinha aqui, ó, o Bitcoin subindo, fazendo euforia, e os investidores de longo prazo, né, começaram a vender, né, e eles seguraram todo esse período aqui sem comprar, né, e começaram aqui a realizar, compraram aqui o fundo, tá vendo, ó? Compraram exatamente o fundo, isso daqui, ó, compraram isto daqui, tá? Então, o que está acontecendo agora? Ó, eles realizaram todo esse período aqui, tá? Nessa alta, e agora, né, realizaram, e agora eles já começam a reacumular. Eu acredito que vamos ter uma grande reacumulação aqui dos investidores de longo prazo, mais para frente aqui, ó, por volta de abril e maio, tá? Quando abril e maio eles vão acumular muito e depois vão começar a vender novamente. Aqui é onde os investidores de curto prazo vão entrar, porque veja só isso daqui, ó. Os investidores de curto prazo estão desaparecendo, eles estão caindo, ó, caindo fora. Isso, né, reflete, né, exatamente no preço médio desses investidores de curto prazo, né, investidores com menos de 150 dias. Então, o preço médio delas é essa linha amarela, né? E quando o preço retorna para essa linha, eles ficam no 0 a 0. Então, vou sair desse negócio antes que vá para zero, não é verdade? Se eles fizeram aqui no bear market, venderam aqui no preço médio, o preço caiu, né? De fato, eles ganharam aqui. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Esse bear market, ele foi forjado pela FTX. A FTX estava vendendo Bitcoin falso. Ou seja, você tinha muito mais Bitcoins, né, em circulação que não eram verdadeiros do que realmente a FTX tinha. É tanto que quando ela devolveu o dinheiro das pessoas, né, aqui, elas devolveram no preço de 16 mil dólares. Ou seja, tá, eles não tinham Bitcoin. A FTX não tinha Bitcoin. Eles vendiam Bitcoin falso, né? Ou seja, eu te devo Bitcoin, tá? Então, se a gente tiver um bear market e não acontecer coisas do tipo da FTX, o bear market ele não vai ser tão grande, eu acredito, né? Como foi o de 2022, tá? E porque a gente também está num período muito interessante da gente comprar. Pessoal, você já está vendo muitos canais falando sobre esse sentimento aqui. E de fato, esse sentimento de medo, ele já é maior, ele já é equivalente à quebra da FTX, tá? Se a gente comparar aqui o que aconteceu com a FTX, vê só, o Bitcoin estava aqui em uma lateralidade, começou uma retomada, né? E se a gente olhar aqui, ó, uma lateralidade, começou aqui uma lateralidade para talvez continuar subindo. E o que acontece aqui? Aqui foi a quebra da FTX, tá? Deixa eu colocar aqui um lapisinhos para vocês sacarem como funciona. Olha só, FTX, quebra da FTX. E aqui o que aconteceu? Qual foi o evento importante que aconteceu aqui? Quem diz exatamente foi o hack da Bybit, ó. O hack da Bybit. Então a gente pode até destacar aqui, ó, quebra da FTX, né? Aqui o preço, né, ficou um tempão aqui, ó, em uma lateralidade. Então é isso que eu acredito que vai acontecer, tá? E aqui o que foi? O hacker, deixa eu colocar, tá? A Bybit quebrou? Não, a Bybit não quebrou, né? Eles estão segurando as pontas, tá? Se a gente se guiar por isso aqui, ó, a gente pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de lateralidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Então a gente vai lá para maio, né, em uma lateralidade. O que você deveria fazer é que, caso você queira comprar Bitcoin, é montar aqui uma pool de liquidez. Aí a pool de liquidez saiu para a faixa de baixo, o que é que você faz? Pega teus Bitcoins, né, deposita na corretora e saca para a tua carteira, né? Então já imaginou se a gente está em algo parecido com isso aqui, né? Parecido, a gente vai ter uma nova corrida enorme aqui de alta. E já imaginou o Bitcoin saindo disso aqui, ó, fazendo todo esse movimento aqui, uma nova engatada de alta aqui até os 500 mil dólares? Cara, seria sensacional.
Seria uma tapa na cara de quem desistiu aqui do Bitcoin, tá? Que mais eu quero mostrar para vocês? Sim, cara, as pools de liquidez, né? Eu postei aqui no Twitter, né, o seguinte, ó, o DeFi tá de graça. Muita gente vendendo Bitcoin desesperada e com isso o volume de taxa está absurdo. O risco aqui é só você ficar comprado em BTC. Pois vinda seus BTCs, estou gostando disso aqui. Ou seja, 3.000% em taxa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. 3.000% de taxa. Estamos ganhando aqui com o DeFi. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão vendendo Bitcoin desesperado. O que a corretora vai fazer para ter liquidez? Ela pega, joga os Bitcoins no DeFi, capta a liquidez do dólar para as pessoas que querem trocar Bitcoin por dólar, né? Realmente elas terem aí a stablecoin. Então o DeFi ele começa a ter muito volume de negociação. Então essa taxa aqui 3.000% é para sempre. Não, pessoal, às vezes é um grande volume ali de algumas corretoras, né, alguns investidores se desfazendo dos seus bitcoins, né, e ali te dá muita taxa, né, isso é o equivalente anual, isso nem sempre vai se manter, então isso aqui pode acontecer em um dia, aí depois passar uma semana sem taxa, né, e o risco de fato aqui é você comprar Bitcoin, ficar comprado em Bitcoin. Se você já gosta de ficar comprado em Bitcoin como eu, isso aqui é muito legal, né? Outra coisa que eu quero mostrar para você é o ciclo do Bitcoin, que quebrou, né? O ciclo atual é o ciclo vermelho, né? Nesse momento o Bitcoin deveria ficar aí, né? Em uma lateralidade e talvez subindo, né? Nesse momento o preço está em lateralidade caindo, então pode ser que o preço do Bitcoin continue caindo, né, até meados ali de completar os 400 dias de baixa, né, mas eu acredito que a gente vai passar por esse sentimento aqui de lateralidade. O preço não vai muito abaixo aqui, ó, dessa linha de 4 pontos. Vou mostrar para vocês aqui, ó, 4 pontos, ele vai ficar entre 4 e 5, né, no múltiplo, e depois ele vai voltar aqui para a ponta de baixo aqui desse gráfico vermelho, completando as 10 vezes desde aqui abaixo. Completando 10 vezes, o Bitcoin vai para 160 mil dólares. Então, minha expectativa é sim o Bitcoin ir para 160, 180 mil dólares, né? Ainda esse ciclo, né? Finalizando aqui, fazendo uma lateralidade aqui e depois entrarmos em bear market. Quando o preço do Bitcoin entrar em bear market, qual vai ser a queda? Bom, se ele for para 160, 180 mil dólares, eu acredito que o Bitcoin não vai cair mais do que 60% dessa vez. Então, 70, 80 ou essa faixa aqui, ó, que é exatamente esse topo anterior aqui, seria o fundo do preço do Bitcoin, 70 mil dólares. Então, você comprar aqui o Bitcoin a 70 mil dólares com expectativa de vender aqui, né, seria muito interessante. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Um forte abraço. Você